Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby, e hoje meu povo está falando com vocês sobre um quadrinho que eu li recentemente e eu queria estar passando as minhas impressões, que é nada mais nada menos que o novo Quarteto Fantástica do título Lendas Marvel, O Inferno no Piscar de Olhos. Vamos estar falando sobre isso. Só que antes de mais nada, primeiramente eu queria convidá-los a clicar no botão de curtir se você curtiu o vídeo. E se você for nova, por favor se inscreva, fique sempre à vontade. Meu muito obrigado pela sua atenção e bora nessa. Galera, bora lá. O novo Quarteto Fantástico. Cara, esse quadrinho primeiramente, é uma retomada de uma história que aconteceu na década de 90, né? Essa aventura saiu inicialmente, não essa, a história original, que saiu até na revista do Quarteto Fantástico, ela saiu nas Grandes Heróis Marvel 45. Eu achava que ela tinha sido a edição 30, mas é a edição 45. E cara, vou falar uma coisa pra vocês. Essa edição não me deixou tão empolgado quanto a primeira aventura. Pra mim isso aqui meio que marromeno. Não gostei tanto quanto eu gostaria de ter gostado. Ó, como eu li na época referente a questão do quadrinho. Primeiramente, tem a questão da arte. A arte já não é Arthur Adams, é somente o. Primeiramente, é o Alan Robson, sendo que as capas não são também do Alan Robson. Essas capas que você está vendo é do Nick Bradshaw. E cara, uma pena, porque sinceramente a arte das capas são muito superior, é muito superior relacionado ao conteúdo interno. Porque para mim eu acho que a arte fica um pouquinho ruim, mas só um pouquinho, tá bom? E tem a questão dos personagens. Para mim houve parece que uma regressão com relação aos personagens, em relação à primeira história. Por exemplo, o Motoqueiro Fantasma, eu achei ele um pouco, sei lá, não achei tão demoníaco como ele foi na primeira história, sabe? O Motoqueiro Fantasma, ele tem aquele olhar dele que, sabe, faz as pessoas entrarem em parafuso. Ele fez isso com os Skrulls. E aqui acho que, sabe, ele não teve esse recurso. O Wolverine, sério, sem brincadeira, eu acho que o Wolverine estão tratando ele como o velho Logan, porque parece um ancião, resmungão. Acho que, por exemplo, na primeira aventura, o Wolverine era o maioral, ele não é o lobo, mas é o cara que, sabe, ele tinha toda uma marra. E aqui eu não vejo mais essa marra como eu via na época, eu acho. O Homem-Aranha é o piadista de sempre, o Hulk tá lá como se fosse meio que o cabeça na final da aventura. E essa história aqui, ela é simplesmente o seguinte: tem algo de estranho acontecendo em Las Vegas, justamente a cidade do pecado. Porque no mundo está ocorrendo o sigígio, que é justamente a união de todos os planetas, todos eles alinhados numa, sabe, todos eles estão bem alinhadinhos. Sigia. E aí o que acontece? Todos eles alinhados, e aí é o momento que é a abertura de um portal do inferno para a Terra. E o local que está acontecendo isso é justamente na cidade do pecado, Las Vegas. E aí há um padre local que ele cuida de pessoas em situação de risco, né? Que moram nas ruas. E ele tem uma gestante que ele está cuidando, que afinal de contas, lá nos Estados Unidos, eu até vi uma reportagem a respeito disso, existe pessoas, moradores de sociedades morando debaixo da cidade, em esgotos, sabe? Porque simplesmente a galera não tem como sobreviver numa cidade como essa. É outra realidade americana que a gente não vê nos filmes, na Terra da Oportunidade. É uma tristeza, mas isso é um fato. E aí o que acontece? Todos esses moradores estão sendo indo para uma espécie de uma palestra de um cara que você não entende muito bem o que é, mas esse padre ele consegue identificar que é um demônio. E é nesse momento que ele vê a reportagem do novo Quarteto Fantástico, e aí que ele fala: poxa vida, como eu queria que o Quarteto Fantástico aparecesse. E aí, de repente, os caras estão se reunindo para se encontrar com o Hulk devido a um problema que está acontecendo na cidade. E sabe, é como se aquelas coisas que você vai entendendo o porquê da coisa. Mas como eu disse, para mim a aventura eu não achei tão espetacular quanto foi a primeira. Para mim eu acho que eu teve aquela decaídazinha que não foi tão bacana. Para ser franco, eu não desgostei do quadril, mas eu não achei tão bom quanto foi o primeiro, né? Infelizmente, continuações.
Tem delas que são muito melhores que a primeira, mas tem delas que, sabe, é aquela decaída, né? Enfim. Mas de qualquer forma, eu vou estar falando do quadrinho e deixo aqui meu posicionamento referente a uma nota. Se de 0 a 5, o que é que eu daria para ele? Eu estou muito, assim, entre 2,5 a 3. Eu estou nessa dúvida. Eu vou deixar eu vou ser um professor muito bacana, eu vou dar um 3. Um 3 para essa nota aqui, porque eu acho que não é boa, mas para mim não é tão espetacular quanto. Uma coisa bem curiosa é o papel, cara. O papel é bem diferente, um LWC bem forte, bem legalzinho, sabe? Eu achei. Enfim, de qualquer forma, vou estar aqui virando a câmera para a gente poder conversar um pouquinho mais a respeito desse quadrinho. Então, virando a câmera e a gente conversa já já. E cá estamos nós para falar sobre esse quadrinho. Como eu disse, é um quadrinho que eu não fiquei tão feliz quanto eu gostaria de ter ficado, né? Mas, né? Realmente, eu não gostei. Eu gostei, mas poderia ter gostado mais. Como eu disse, o quadrinho fez com que alguns personagens tivessem que no decaimento no que são as suas características. Foi uma coisa que eu notei nessa história, pelo menos em relação à primeira história a qual eu li. Bom, vamos lá. Vamos começando aqui com uma historinha que acontece alguns anos antes, né? Uma freira está confessando ao padre que infelizmente está tendo pensamentos impuros e tudo mais. E aí o padre aparece com ela para falar assim: olha, filho, vamos conversar aqui na sacristia, né? Beleza. Só que esse mesmo padre, na verdade, está dentro do confessionário morto. E aí você sabe, alguma coisa está de errado, alguma coisa de errado não está certo. E aí corta para os tempos de hoje, onde um padre ele vai ver uma notícia a respeito do novo Quarteto Fantástico, que vai enfrentar o que enfrentou o Topeira, juntamente com os Skrulls, né? Essa aventura já saiu na Epic Collection, né? Eu estou esperando a minha edição chegar, mas é isso, né? O pai tá lendo a notícia, aí vai comprar o jornal e diz assim: não, para você tá de boas, né? O padre está indo cuidar de uma jovem que está grávida lá debaixo da cidade de Las Vegas. E é curioso lembrar que isso aqui é uma triste realidade que acontece lá nos Estados Unidos, que as pessoas, tem muitos moradores que moram debaixo da terra, debaixo assim da cidade, por conta sabe, não dá para se sustentar, viver o sonho americano. É bem difícil, né? E aí a jovem está contando pro padre: olha, obrigado por você estar trazendo essas coisas. Tá acontecendo algumas coisas estranhas, a galera tá se reunindo em torno de um maluco que tá contando 1001 promessas. Aí ele vai conferir o que tá acontecendo, né? E aí ele chega no momento que tá ocorrendo no momento qual ele tá palestrando, né? E ele se admira: esse aqui é o famoso Padre Pastor. É o nome do cara, Padre Pastor. E aí, de repente, quando o cara olha direito a fisionomia dele, ele consegue enxergar um demônio. E aí você fica: nossa, você sai daqui, sai de reto, Satanás, coisa do tipo. E o cara fica assim: peraí, você tá me vendo a minha forma? E aí os caras ele manda ordenar que vão correndo atrás do padre, né? E o padre consegue fugir. E aí ele vê a notícia sobre o Quarteto Fantástico e ele fica desejando: queria que o Quarteto Fantástico estivesse aqui. Corta para Nova York, onde nosso amigão da vizinhança está passeando pela cidade, avista o Abutre, e o Abutre diz: não, eu estou indo para o meu médico geriatra, tudo mais. E aí ele diz: beleza, se você não está fazendo nada, não posso acusá-lo de nada. E aí está o Wolverine, que está reclamando do fato de reclamando do Peter Parker ter tirado uma foto dele sem a permissão, né? Enfim, nesse momento o Wolverine fala: olha, a gente tem que ir para Las Vegas para resolver um negócio. E você está sendo chamado, a gente vai de avião. Aí beleza. Aí é a forma com a qual ele está descendo um prédio, né? Bem louco isso. E aí aparece na cidade o motoqueiro fantasma. Cara, como eu disse, o Peter David é um grande escritor e tudo mais, mas parece que ele fez como se fosse uma coisa... Eu vi um pouco de infantilidade nesse ponto. Não é, sei lá, estranho. E aí aparece o Abutre fazendo num roubo, né? E aí, num determinado momento, o avião onde está a galera pega o Abutre, né? Sabe? Enfim, deixa pra lá. E aí os caras desembarcam em Las Vegas, aí tá o senhor Tirateima, né? Mandando implantar os negócios auriculares, né, nos heróis, para que eles possam se comunicar. E é o momento que acontece toda a rebelião dos moradores de rua, né?
você não sabe o que está acontecendo, aí de repente aparecem os heróis, o Homem-Aranha preocupado com o Wolverine, se ele possa fatiar a galera. Eu nunca vi esse tipo de preocupação do Homem-Aranha preocupado se o Wolverine vai fatiar alguém ou não, né? É, sei lá, desnecessário. E aí o Motoqueiro Fantasma fala assim, olha, ele tá falando, olha, eles não são pessoas, né? Bom, como você pode definir normalmente. Que ele fala assim, olha, tudo depende, cara. Ele vê essa parte da destransformação, que ele torna-se o Danny Keith, né? Que aqui no caso é o Danny Keith. E aí tá todo mundo, sabe, atacando a cidade de Las Vegas, até a gestantezinha que o padre estava cuidando. E aí de repente o padre aparece dizendo, olha, fui eu que chamei vocês, tal. E aí no momento os caras fogem e o padre os leva onde está ocorrendo a parada, né? E de repente do nada, o cara vai pegar vocês e o padre fala, tire a gente daqui. De repente os caras, o padre é transportado para uma cidade vizinha, a cidade de Reno, enquanto o Motoqueiro Fantasma ficou na cidade, lá olhando no subsolo, e o Wolverine e o Senhor Tiratema e o Homem-Aranha estão lá no prédio do edifício Baxter, do Quarteto Fantástico. E aí, de repente, o Johnny não entende muito bem o que está acontecendo, mas os caras vão para Las Vegas. E aí rola todo o embate do Motoqueiro Fantasma. Cara, é aqui o que eu não gostei também muito, o fato do Motoqueiro Fantasma ele ter perdido, sabe, ele tem umas paradas aqui que cara, parece ter uma decaída nos poderes do motoqueiro. Vocês vão ver já já. Aí o padre pensando nos últimos acontecimentos, ele entendeu o seguinte, bastou ele falar o que ele queria, que as coisas estão acontecendo, e de repente ele fala, eu quero estar com o Quarteto Fantástico, e do nada o homem sai, desaparece do ônibus e ele aparece junto com o Quarteto Fantástico. E aqui é uma clara referência ao Papaléguas e o Coyote, né? Olha só que engraçado, muito doido isso. E aí vem o padre, que no caso vai se juntar aos heróis, e aí de repente corta para a batalha entre o Motoqueiro Fantasma e o demônio. E aí você vê que o demônio tá dando pau no Motoqueiro Fantasma. Cara, eu achei isso aqui meio caído. E aí corta essa cena, né? No momento que o Motoqueiro Fantasma iria contra-atacar. E aí chega tá rolando o confronto, né? E os caras chegam já para proteger a cidade de Las Vegas. E aí o Tocha Humana encontra o tal do demônio e ele o infecta, fazendo com que ele vire o seu lacaio. E aqui nesse momento aparece a Marlon, que era namorada na época do Senhor Tiratema, que depois se foi se casar com o Rick Jones numa revista do Hulk. E sem lembrar, e pior, cara, no dia de despedida, os caras foram assistir antes de casamento dela, na despedida. Os caras foram assistir um filme adulto, né? E quem era a atriz do filme? Justamente a Marlon. Cara, é meio... Enfim, né? O Rick Jones com suas escolhas, né, velho? E aí, de repente, a pobre é contra-atacada, né? E é o dono do cassino, que é o patrão do Senhor Tiratema, fez com que ela fosse pro hospital. E aí corta pro nosso amigo Tocha Humana dominado pelo demônio. E aí rola todo o embate. O Wolverine, ele meio que começa a confessar os seus pecados. Cara, que coisa nóia, que nóia bem doida, velho, essa. E aí o padre foi atrás do Motoqueiro Fantasma. Ele encontra o Motoqueiro Fantasma preso. Cara, aí ele entendeu que o que ele desejava dava certo, então ele disse, olha, eu quero que você saia dessas faixas. Só que ele não consegue. E aí de repente ele concentrou-se melhor e ele conseguiu sair. E aí o padre e o Motoqueiro Fantasma fogem. E aí vem toda a questão da horda de bandidos tentando roubar o cassino, né, no caso. E aí aparecem todos eles armados, só que aparece o Senhor Tiratema para resolver o problema, né. A Marlon é levada ao hospital, e é nesse momento que tá alguma coisa acontecendo de mais quente na vida do Senhor Fantástico, e a Mulher Invisível, mas aparece o Senhor empata F para atrapalhá-los, né. E aqui é o momento que aparece para o resto da equipe, né? No caso não é o Ben Green, mas a Shannon, né? A Sharon Ventura Sherry, a mulher coisa. E aí eles falam, olha, a gente tem que ir para Las Vegas porque tá rolando uma coisa muito louca. E o Johnny Storm tá lá, dominado pelo demônio. E aí todo instante os caras,
ele entende que, na verdade, eles não são seres humanos, mas sim são demônios. E não importa o que o Wolverine faça, ele não vai conseguir impedi-lo. E é nesse momento que o motoqueiro fantasma e o padre se encontram com Mephisto. E, cara, aí corta para a cena da batalha ainda, que o Wolverine tá pensando nos pecados, mas aí ele consegue se libertar do domínio do demônio do Tocha Humana, né? E aparece o Hulk para esmagá-lo, como sempre. Gente, nesse momento, o Mephisto vai revelar o plano para o padre. O padre fala assim, olha, você na verdade é meu filho. Aquele padre lá no início da história, na verdade, era ele com a mãe dele. E aí ele a engravida, né? Só que em Las Vegas diz que tem essa norma, que é tipo assim, olha, você pode entregar para um orfanato, para uma igreja, que eles vão cuidar do seu bebê. É uma coisa meio louca isso, cara. E a pobre da mãe cai em desgraça. Gente, é uma coisa bem curiosa, que isso também tinha aqui no Brasil, né? No início do século passado, que o pessoal chamava de roda. Você colocava o seu bebê dentro de uma roda e girar para avisar, olha, não quero essa criança, né? É melhor isso do que você, sabe, fazer uma coisa ruim com o bebê, coisa do tipo, né? Enfim. E aí ele revela o plano, que na verdade, que o alinhamento de todos os planetas vai fazer a abertura de um portal que vai sair todos os demônios. E, cara, ele deseja que o cara desapareça, né? Mas o Mephisto só quer que ele o acompanhe nessa aventura, e é claro que ele se recusa. E aí aparece o motoqueiro fantasma para salvar o dia, né? Tirar o pastor, o padre na hora, né? E aí aparece o Quarteto Fantástico, e aí vem o embate em si do que está acontecendo, né? E, cara, aí aparece um demôniozão em Las Vegas. É algo tipo que pode acontecer numa cidade do pecado, né? É simplesmente um demônio gigante aterrorizando toda a cidade, né? E aí, cara, a solução para esse problema é bem engraçada. Assim, eu achei uma solução meio boba, que na verdade ele se alimenta do sentimento das pessoas. E aí ele vai entendendo que, fazendo com que o padre consegue convencer a todo mundo a rir do demônio. Tipo assim, olha que coisa ridícula, ele é triste, ele não é essas coisas todas não. E a galera começa a rir do demônio. E aí o demônio meio que começa a diminuir, acabar caindo pequeno. E meio que o plano do Mephisto foi por água abaixo, né? E aí o padre ele vai-se embora, vai para outro lugar, e aparece o Damon Hellstrom, que eu não entendi muito bem o que era, mas enfim, era o fim dessa aventura. Gente, é assim, eu gostaria de dizer que é bacana, mas não achei tão bacana quanto eu gostaria que fosse. Eu acho que eu vou rever minha nota. Eu acho que eu deixo um 2,5 mesmo. É um mais ou menos mesmo. Enfim, é interessante. Como eu disse, para mim, o que me fez eu não gostar tanto da história foi esse decaimento dos heróis. Para mim, os heróis tiveram uma regressão. Não são os heróis de antes. Eu fiquei tão assim, cara, que sinceramente, eu vou logo dizer para vocês, eu tô aguardando chegar a Epic Collection do Quarteto Fantástico, justamente que traz essa aventura, até para reler ela, porque eu fiquei assim, nossa, não é possível, cara. Eu quero dar uma lida nisso, tá bom? E eu vou estar fazendo isso quando chegar o quadrinho, pra gente poder mostrar pra vocês na Correio da Alegria, tá bom? De qualquer forma, eu quero agradecer demais a atenção que você ficou até aqui ao final. Eu queria saber se você leu esse quadrinho, o que é que você achou, se você concorda comigo ou discorda comigo, fique sempre à vontade. Meu muito obrigado. Fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!